pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Isso mesmo, aula de Sociedade e Cultura. Antes de começar, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Fiquem tranquilos, com fé em Deus, vai dar tudo certo e em breve estaremos novamente em sala de aula. Enquanto isso, lembre das medidas básicas, lavar sempre as mãos, usar álcool em gel, quando sair na rua, usar máscara, né, que é obrigatório, pessoal. Pense na sua saúde e pense na saúde de sua família, tá? Então, para quem está chegando agora, hoje o nosso conteúdo será uma revisão. Revisão, professor? Sim, revisão da aula passada. Que lembra do formato que eu passei para vocês, pessoal? Sempre seguirá nesse formato. Primeira aula, eu apresento de forma pontual, detalhada, e a segunda aula, normalmente, é uma revisão, algo mais objetivo. Então, minha primeira aula sempre é maior, e a segunda aula, né, que é uma revisão ali, é mais objetiva e automaticamente tem um menor tempo. Então, uma revisão, qual o conteúdo? O que é cultura? Sentidos da cultura. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e estou aqui com vocês com Sociedade e Cultura, como também estou com religião, mas hoje é Sociedade e Cultura. Segue o e-mail para vocês estarem enviando, tirando dúvidas, enfim, tá? E os seus professores também, se vocês tiverem dúvida, podem encaminhar, sim, para os seus professores de Sociedade e Cultura, de acordo com as suas respectivas escolas, tá? Então, a nossa mensagem de início é: às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Às vezes é um simples gesto, uma simples atitude, mas que aquela atitude tem um reflexo gigantesco na vida daquela pessoa, tá? Às vezes é o simples fato de você atravessar uma pessoa com uma certa idade na rua. Às vezes é o simples fato de você erguer o guarda-chuva para alguém que está na chuva, ou para o guarda-sol para alguém que está no sol. Então, são simples gestos que nos mudam e que nos ajudam a ser seres humanos melhores, né? É isso que a sociedade brasileira está precisando, né? De pessoas melhores, pessoas que se importam e que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, vamos lá. Escolha um local adequado, sem muita interferência, um local de estudo seu, que é só você e a nossa aula de Sociedade e Cultura. Lápis, caneta, borracha, pode pegar também a nossa apostila, né, que já foi disponibilizada aí pelos grupos, qualquer coisa que vocês não tiverem, vocês podem estar pedindo aos seus professores de Sociedade e Cultura, tranquilo? Que, inclusive, essa videoaula foi elaborada em cima da própria apostila, tá massa? Então, vocês aproveitam também para fazer as anotações. Professor, já fiz a aula passada, precisa fazer de novo? Refaçam. Se algum conhecimento, alguma informação que eu não tinha dado na aula passada, mas eu dei agora, faça anotação. Porque aí, quando chegar, pessoal, na hora da avaliação, você nem vai nem precisar nem estar consultando a apostila ou um outro meio. É só você ver suas anotações, olha. Checkmate, tá? Os objetivos da aula de hoje são 2. Primeiro, revisar o conteúdo da semana passada, por meio de um breve resumo e resolução de questões subjetivas e objetivas. Apresentar e entender a constituição histórica e social do sentido de cultura, frisando a sua relevância na formação do sujeito. Eita, não entendi, professor. Vamos perceber o que é cultura, como a cultura ela é formada e, ao mesmo tempo, como ela contribui para a formação de nós, pessoas, de nós, sujeitos, na sociedade. Então, por que estudar esse conteúdo? Porque é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, a gente vai parar aqui no tempo, aí no presente, e vamos olhar para trás, por meio de uma imaginação, e vamos analisar e observar as experiências do ser humano ao longo da história. O que o homem criou, né? As ideias, os artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimentos, tudo isso adquirido através da experiência que o homem teve naquele meio. Então, se vamos pensar que um grupo de jovens, lá no início do Brasil colônia, eles conviviam, eles tinham um convívio social, automaticamente eles contribuíram para algo, eles produziram conhecimento, eles produziram alguma coisa. Então, vamos analisar essa ideia aí, voltar ao passado e perceber de como o homem se comportou ao longo da história por meio de sociedade e cultura, pessoal.
Então, primeiro, o conceito de cultura, lembrando que a aula de hoje é uma refrisa, é um feedback da aula passada. Então, vai ser algo mais básico. Cultura é um conceito amplo que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Todo e qualquer grupo social tem cultura, porque a cultura, ela é base através da interação social. Eita, professor, não entendi. Todo grupo social tem uma interação. O que é interação? É a partir do momento que as pessoas que estão dentro daquele grupo social compartilham, conversam, dialogam, trocam experiência, trocam informações, trocam saberes, né? Eles compartilham seus saberes, suas informações. Então, ali nós temos um grupo social e automaticamente esses grupos sociais têm tradições e têm crenças que foram reproduzidas em um determinado tempo e espaço e que está presente hoje na nossa sociedade, tá? Ela é repassada através da comunicação oral, através da comunicação escrita, enfim, e são imitadas, reproduzidas pelas gerações seguintes. Então, nós temos basicamente vários tipos de cultura, mas hoje nós vamos entender, né, dando continuidade à semana passada, a cultura erudita, anotando aí, cultura erudita, cultura popular e deixar claro para vocês aqui sobre a cultura de massa, mas preferencialmente deixar explicado bem de forma superficial a cultura de massa. Mas hoje mesmo é a cultura mais erudita e popular. Aí vocês vão colocar cultura erudita, pule 5 linhas e vão colocar a cultura popular. Na cultura erudita, vocês vão copiar esse parágrafo aqui, pessoal. Cultura erudita é uma forma de produção artística feita das elites dominantes para elites dominantes. Cultura erudita é uma forma de produção artística feita das elites dominantes para as elites dominantes. Eita, professor, não entendi, foi nada. Significa que tudo que é a cultura popular, perdão, tudo que a cultura erudita produz, cria, constrói, é justamente para eles mesmos. Nota-se que a elite dominante aqui se refere à questão financeira e intelectual. Na tradição artística ocidental, o centro de origem da produção cultural de elite deu-se na Europa. Os colonizadores trouxeram para os territórios apropriados a sua cultura hegemônica e forçaram os povos nativos a aderirem na. Então, vocês conseguem entender que, primeiro, a cultura erudita, ela tem como base, tem como surgimento e origem na Europa. Como a cultura erudita chegou ao Brasil? Através do processo de colonização, onde os portugueses e os europeus trouxeram para o Brasil e foram colocados essa cultura de cima para baixo. E automaticamente eles não respeitaram a cultura dos povos nativos, tá? Então até aí tá tranquilo? Mas, professor, ainda não entendi o que é uma cultura erudita. Pessoal, cultura erudita é um modo clássico, um modo conservador, um modo tradicional de ver determinadas manifestações culturais. Vocês sabem o que é manifestações culturais, né, pessoal? Então, por exemplo, eu posso dizer que o balé é algo mais conservador da sociedade. É uma cultura, o balé, por exemplo, é uma cultura, mas é uma cultura conservadora, tradicional. Todo mundo tem acesso ao balé? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Todo mundo tem acesso ao balé? Não. É um balé, ele é de origem europeia. Então, automaticamente, nós temos ali uma cultura erudita, né? Uma cultura clássica, onde o popular não se faz presente dentro da cultura erudita. Por exemplo, as orquestras, outra forma de cultura erudita, tá? Então, vejamos aqui as características da cultura erudita, frisando o que a gente trabalhou semana passada. É consumida por um grupo pequeno de pessoas, geralmente elitizada. O acesso à cultura erudita é reduzido. Professor, por que o acesso à cultura erudita ela é reduzido? Justamente porque nem todo mundo tem um poder aquisitivo, nem todo mundo tem um din-din a mais para ter acesso a essa cultura. Então, essa cultura ela é produzida, pessoal, pela a elite. Tá? É uma cultura produzida pela elite. Professor, o carnaval é uma cultura erudita? Não. O carnaval é uma cultura popular. Todo mundo tem acesso, independentemente de ser pobre, rico, o que for, classe média, classe C, classe E, Z, o que for, tem acesso à cultura popular. A cultura erudita, normalmente quem tem acesso são as pessoas que pertencem
ali a elite, ou que, de certo modo, detém um certo poder aquisitivo na sociedade. Então, apesar de ser consumida por um menor grupo de indivíduos, pretende ser universalmente bela por ser a mais alta expressão da obra humana. Então, por mais que ela é consumida, né, é admirada por um pequeno grupo de pessoas, mas a gente não pode negar que é uma das mais belas expressões da humanidade. Considerada difícil, ou seja, é possível apreciá-la apenas com um treinamento intelectual específico nesse campo. Então, por exemplo, está tendo uma exposição lá numa galeria de arte. Aquelas pessoas que vão, aqueles técnicos, aqueles pesquisadores que passam horas e horas admirando uma tela. Eles ali pertencem à cultura erudita porque eles passaram por um treinamento, por um processo de refinamento intelectual. Eles sabem muito bem de que cada elemento daquela imagem representa uma determinada questão, representa um determinado sentido a respeito da vida. Então, a gente sabe que é um processo difícil. Então, cultura erudita, características. Representa o topo do progresso da humanidade. Essa característica aqui, pessoal, normalmente ela é entendida atualmente como preconceituosa, porque coloca a cultura erudita em um patamar maior do que a cultura popular, sendo que, na verdade, ambas as culturas estão no mesmo patamar. Agora, o modo, a organização, a construção, a formação e a história foram diferentes uma da outra, mas os patamares têm que ser no mesmo. É produto de uma reflexão e refinamento intelectual, e por isso demanda estudos e tempo de dedicação. Justamente o que eu falei para você semana passada. Tem que ter uma dedicação exclusiva para a cultura erudita. Um exemplo de cultura erudita, pessoal, são as músicas clássicas, né? As óperas. São as óperas. Se eu for cantar aqui, pessoal, eu tenho certeza que a internet de vocês vai cair. Então é melhor não cantar. Então, as óperas, as músicas clássicas, né? É sim uma cultura erudita. Lembre, cultura erudita é algo mais tradicional, é algo mais robusto, mais refinado. Tem um contexto europeu, foi trazido da Europa. Então, a cultura clássica, a música clássica faz parte da cultura erudita e traz consigo ilustres compositores cuja fama atinge os mais diversos contextos sociais. Na Europa, no século XVIII e XIX, a cultura erudita poderia ser caracterizada como aquela que faz referência aos clássicos da Grécia e da Roma antiga. Então, é uma cultura que retoma, que volta lá na Grécia antiga, lá não sei quantos tempos lá atrás, para entender por meio da música o apreciar da vida, tá? E agora aqui vamos para a cultura popular. A cultura popular surgiu graças à interação contínua entre as pessoas de regiões diferentes e a necessidade do ser humano de se enquadrar ao seu ambiente envolvente. A sociologia e a etnologia são duas áreas, pessoal, né, do conhecimento que estuda. A sociologia e a etnologia estuda a cultura popular. Quem estuda a cultura popular não tem como objetivo fazer juízo de valor, mas identificar as manifestações permanentes e coerentes dentro de uma nação ou com uma comunidade, tá? Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que a cultura popular, diferente da cultura europeia, ela foi produzida no Brasil. Ela veio a surgir a partir do processo de miscigenação entre a cultura dos nativos, entre a cultura dos europeus, entre a cultura dos africanos. E esse processo de mistura gerou uma cultura popular. Por que gerou a cultura popular? A gente já sabe, então, mas por que gerou? Através de uma necessidade. O povão, a massa, tinha sido excluído. Da onde? Da cultura erudita. Então, o povão, a massa, a galera, entendeu? A galera se reuniram e automaticamente, por meio de compartilhamentos, de estudos, enfim, e de interação entre eles, produziram a cultura popular. A cultura popular, quase todos têm acesso, não tem uma limitação. Tá? Então, a cultura popular inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, dentre outros. O folclore utilizado como sistema da cultura popular é composto por um conjunto de lendas e mitos transmitidos entre gerações e representam a herança cultural e social de um povo. Então, a cultura popular, ela foi criada, né, após o processo de miscigenação, o processo de mistura e encontro de diversas culturas no Brasil. Ao mesmo tempo, ela surgiu da necessidade de que a massa, né, o povão, tinha sido excluído
da cultura erudita. Então, quem estava em alta naquele período, quando os portugueses vieram, era a cultura erudita, mas só que com o passar da história, a cultura popular foi ganhando a sua própria história, a sua própria identidade brasileira. Hoje, uma das principais características da cultura popular é o folclore, tá? Não somente folclore, mas as danças, por exemplo, né? Eu trouxe aqui para vocês danças tradicionais caracterizadas de cada estado brasileiro por vezes derivadas de rituais religiosos, né, que são as danças folclóricas. O frevo, dança folclórica tradicional no Nordeste do Brasil, especialmente no Recife, em Olinda. As quadrilhas, né, dança caipira tradicional das festas juninas. O maracatu, dança tradicional do estado de Pernambuco, que mistura as culturas africana, portuguesa, inglês e indígena. Carimbó, dança tradicional do estado do Pará, que é marcada por movimentos giratórios. Então, vocês percebam que elas são características, né? Tem características pertinentes à sua região. E aqui vamos para a cultura de massa. A cultura de massa ela é diferente da cultura de erudita e é diferente da cultura popular. Porque a cultura de massa é tudo aquilo que é produzido pela tecnologia, pessoal. É tudo aquilo que é produzido pela tecnologia, pelas indústrias. É tudo aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. Seja, por exemplo, né, bebidas, seja roupa, seja utensílios, as novelas, os jornais, as músicas que nós ouvimos lá no YouTube, tudo aquilo ali é cultura de massa. E por que cultura de massa? Porque é consumido ao mesmo tempo e em espaços diferentes. Uma música, por estar lá no YouTube, pode ser ouvida no mesmo momento, mas só que em espaços diferentes. Aí eu lanço uma crítica aqui, aproveito, de que tem a questão da alienação. Muitas coisas que passam nas novelas, nos meios de comunicação, acabam interferindo no nosso dia a dia. Então, nós temos que saber divergir ali, saber separar para que não gere ali futuramente uma manipulação, né? Então, essa mão saindo da televisão aqui, pessoal, olha, é uma manipulação, o poder da alienação, porque às vezes os meios de comunicação acabam nos manipulando. Nós temos que saber diferenciar, tá, pessoal? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Professor, por que você está falando tão rápido assim? Não estou falando rápido, eu estou apenas sendo pontual, porque aqui se trata de uma revisão. Aí eu peço que vocês revejam o vídeo da semana passada, que eu vou entrar mais nesses pontos pontual, tá? Detalhado. Então, primeira questão é sobre até a semana passada. Sobre a cultura popular e erudita, marque a afirmativa incorreta. A cultura popular é espontânea e criada de forma orgânica por diversos povos. A cultura erudita é fruto de estudos acadêmicos e está à disposição da elite social. A cultura popular surge da interação de diversos saberes associados à linguagem popular e oral. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular, sendo acessível a todas as pessoas. A cultura erudita é eleita como a mais culta, sendo produzida e apreciada por pessoas com maior poder aquisitivo. Eu quero a questão incorreta, pessoal. Aí vocês vão dar pausa aí, vão pegar a apostila, o que eu passei para vocês, as anotações vão responder. Antes eu dizer, 1, 2, 3. Parabéns! Quem marcou, pessoal, vou até passar aqui para ficar mais claro para vocês. Quem marcou a alternativa C, perdão. Quem marcou a alternativa D, pessoal, está corretíssimo. Parabéns. A cultura erudita é considerada superior à cultura popular. Sendo acessível a todas as pessoas? Não. Ela não é acessível a todas as pessoas. É um pequeno grupo. E ela não é superior à cultura popular. Segunda questão. Sobre as relações entre cultura de massa, cultura erudita e cultura popular, identifiquei para verdadeira e F para as falsas. Ainda sobre a semana passada. Cultura popular pode ser definida como distintos modos de expressão que ocorrem na sociedade e que se manifestam por meio de arte, do folclore e da religião. Ok, verdadeiro. O termo erudito se refere às tradições de um povo e, por isso, a cultura erudita diz respeito às manifestações no presente de uma tradição. Ok, verdadeiro. O termo se refere à tradição de um povo, por isso a cultura erudita diz respeito às manifestações. A cultura erudita foi gerada pela indústria cultural. Errou, porque a indústria cultural foi a cultura de massa. Indústria cultural
gerou foi a cultura de massa. Então, nós temos aqui, pessoal, essa alternativa ela é falsa. Quem marcou falsa, parabéns. E agora vamos aqui para as informações, né? Enfim, é uma forma de cultura produzida industrialmente. Eu quero saber, estou aqui a característica, e sim, vocês vão me dar a característica embaixo. É uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem em grande capital em máquinas e infraestrutura fábrica. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande grupo anônimo e impessoal e é distribuída através de mercado e depende de patrocinadores. Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa, midiática, eletrônica. Primeiro, vamos eliminar as opções. Eu não falei aqui sobre cultura mediática. Eu também não falei aqui sobre cultura eletrônica. É cultura erudita, pessoal. Isso daqui, eu falei, isso daqui, os portugueses trouxeram aqui a ideia de tecnologia, no sentido para cá, que eu falei aqui a vocês? Não, então vamos destacando. Eu falei o quê? Que tudo que se tratar de cultura industrial, produzindo industrialmente, a opção correta é letra C, pessoal. A letra C é a opção correta, porque ela foi produzida através das indústrias. Tranquilo? E aqui vamos. Cultura popular corresponde às práticas cultivadas de maneira tradicional. Por quê? Eita, perdão. A cultura popular corresponde às práticas cultivadas de maneira tradicional. Por quê? Está relacionada à tradição oral, coletiva e muitas vezes é marcada pelas relações das pessoas com seu ambiente. Atinge simultaneamente as pessoas pelos meios de comunicação eletrônica, como ocorre, por exemplo, nos programas de rádio. Sua forma de difusão é a escrita, repassada de geração desde os tempos remotos. Representa a cosmovisão das classes tradicionais dominantes. É comercializado e consumido em larga escala devido às atuais técnicas de produção. Então, vamos lá. Eu quero saber a característica da cultura popular. Está relacionada à tradição oral coletiva, muitas vezes é marcada pelas relações de pessoas em seu ambiente. Vamos começar de baixo para cima. É comercializada e consumida em larga escala devido às atuais técnicas de produção. Ela é consumida em larga escala, mas ela não tem nada a ver com técnica de produção. Então, ela aqui está errado. Por que está errado? Porque técnica de produção é cultura de massa e não cultura popular. Representa a cosmovisão das classes tradicionais dominantes. Lembra, dominante, classe tradicional, é cultura erudita. Então, essa daqui está errada. Quem marcou a letra C? Isso mesmo, pessoal. Não, também ela não está certa. Sua forma de difusão é a escrita, repassada de geração em geração. Não é somente a escrita, existe a oralidade. Atenção em cima das pessoas pelos meios de comunicação eletrônica. Lembre, toda vez que vocês ouvirem falar comunicação eletrônica, tecnologia, indústria cultural, técnicas, globalização, é cultura de massa. Aqui, quem marcou a alternativa A, parabéns. Pessoal, está correto, né? Vai ganhar um abraço quando retornar às aulas presenciais e quando esse vírus, com certeza, acabar, tá? Alternativa A, e aqui a gente encerra a nossa aula de hoje com essa revisão bacana e bem didática para vocês. Do mais, eu espero que na próxima semana e com a seguinte frase: independente do que se estiver, aliás, independente do que estiver sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar. Você é capaz. Mas essa frase não é necessariamente para você sair de casa, é para você levantar e fazer o dever, não somente da sociedade e cultura, mas também das outras disciplinas. Do mais, até a próxima semana. Lembre das medidas de isolamento social e aguardo vocês. Valeu, galera!